O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 23, celebramos São Pio de Pietrelcina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ao encontro de Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. A outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Os discípulos lhe perguntavam o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sempre gosto de dizer nesta parábola, que aliás está até explicada, né? Isso aqui dizem os exegetas, os estudiosos na Bíblia, que este trecho, quando os discípulos perguntam o significado da parábola, ele é colocado no Evangelho bem depois. Esse bem depois não é tanto tempo assim, mas assim, não faz parte ou não faria parte do original do Evangelho. Então já é uma preocupação da comunidade. Como eu estou fazendo hoje com você? Eu não estou interpretando, refletindo a palavra de Deus com você hoje, esse trecho bíblico. A mesma coisa aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. Senhor, explica-nos esta parábola. Então tem algumas parábolas, até do joio também é desta forma, tem algumas parábolas que Jesus então para e explica. Então isso aí é uma explicação já da comunidade de Mateus. Mateus escreve a partir de uma comunidade, e então esse trechinho aí é já a explicação da própria comunidade. A parábola ela só vem até um certo ponto, ali onde está escrito brotou, deu fruto 100 por 1. E cada escritor bíblico escreve a parábola de um jeito diferente. Mas o que mais talvez nos importa é a questão da semente, que é a palavra de Deus. Que semente é essa? É semente boa, é semente selecionada, é semente de boa qualidade, é a semente que Deus deseja jogar no nosso coração. E olha que coisa interessante, as sementes caíram em diversos lugares, nos espinhos, em terreno pedregoso, no meio da estrada, em terra boa. Quer dizer que as sementes que caíram nos espinhos, em terreno pedregoso ou na beira das estradas, que foram sufocados, os passarinhos comeram, quer dizer que esta semente é ruim? Não. É semente boa. É a mesma semente.
Deus saiu com um saco de semente a semear. É da mesma semente, a semente do coração de Deus. É porque é a palavra de Deus. Por isso que eu falo muitas vezes, às vezes as pessoas não compreendem. Eu pergunto, esses dias mesmo perguntei numa palestra que eu fui dar. Deus continua amando se você estiver pecando? Claro, olha aqui, a semente é sempre boa. A boa notícia é sempre boa notícia. Por quê? Porque a palavra de Deus, essa semente, ela é plena de fecundidade, ela é perfeita, ela não tem defeito, ela é selecionada pelas próprias mãos de Deus, e é a própria mão de Deus que semeia. Tanto que Jesus é a primeira das grandes sementes de Deus para a nova e eterna aliança. E muitos não aceitaram essa semente. Então, Jesus é uma má semente? Não. Muitos não aceitam? Não aceitam, mas ele continua sendo boa semente. Continua sendo boa semente. A semente é sempre boa. É nosso coração, nossa vida, que às vezes não se prepara, não se abre com um suco na terra para poder acolher essa semente então brotar e produzir frutos e frutos em plenitude. Que coisa maravilhosa, não é? Mas a gente às vezes é tão fraquinho, né? Estamos tão fracos que às vezes nós ficamos aí por aí choramingando, nos nossos muros das lamentações, né? Lamentando, e não conseguimos perceber o profundo da plenitude dessa palavra de Deus, que é essa semente em nós. Pensa nisso, povo de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde. Que a Mãe de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, das redes ao coração dos humildes, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.